noite, né? Wander Prata e Césio, quanto tempo que eu não vejo vocês? Verdade. Pois é, Sinara, tudo bom com você? Que prazer estar aqui te revendo, você com o seu programa, você falando, você dizendo o que pensa, que legal, um prazer imenso. Prazer é todo meu. Eu vou contar para vocês, gente, que o Wander foi assim um dos meus mestres no jornalismo, né? Quando eu comecei no jornalismo na Bahia, eu trabalhei com o Wander, eu era foca, e a gente trabalhou lá num protótipo, num jornalzinho, chamava Jornal do Pelô, que era também um jornal alternativo, era editado pela Secretaria de Cultura de Salvador, mas era também um jornal alternativo, e o Wander me ensinou bastante coisa para uma foca aprender. E Césio, eu não sei se ele lembra, mas eu também fui estagiária. Eu quase me tornei publicitária nessa mesma época, e eu fiz estágio numa agência de publicidade onde o Césio trabalhava, a Engenho Novo. Fiquei pouco tempo, porque, não sei se vocês sabem, mas enquanto os estagiários de jornalismo ganham algum dinheirinho, os estagiários de publicidade não ganhavam nada, nada. Eu falei, coisa nenhuma que eu vou ficar aqui, ó. Aí fui para o jornalismo, senão eu teria me tornado publicitária, provavelmente. É verdade. Até hoje eu não ganho nada, Sinara. Não, você ficou famoso, ganhou foi muito. Ó, o livro do Césio e do Wander é esse aqui, ó. A um Passo da Liberdade, 1985-1986, Jornal da Pituba, que era o jornal que eles editavam lá na Bahia. Nessa época eu estava na faculdade, né? Fui leitora do Jornal da Pituba, e aí eles reúnem aqui nesse livro, acho que é o fino, né? O melhor, o caviar do Jornal da Pituba, vocês reúnem aqui nesse livro, né? Melhores momentos, né? Melhores momentos. Sem falsa modéstia, até porque o jornal era feito por muita gente, né, Sinara? Você falou Wander e Césio, o Barreto também participa ativamente desse projeto todo, lá na época do Jornal da Pituba e agora na feitura do livro. O Sérgio Guerra, que hoje é dono de agência, mas é um artista nato, fotógrafo, ele era o produtor gráfico do jornal na época, e foi daí que veio a ideia partiu de Sérgio lá na pandemia. Sérgio um dia falou, a gente podia reunir as coisas do jornal. Conte aí, Sérgio. É verdade, a gente estava naquela angústia coletiva, né? Naquela depressão coletiva da pandemia, sem ter o que fazer em casa. E aí eu tive essa ideia, e a gente folheando, né, os jornais antigos, aí eu digo, tinha muita coisa boa que poderia ser reaproveitado, porque são entrevistas, por exemplo, com grandes políticos, artistas e tal, nesse momento de 85, 86, quando era o fim da ditadura e o início da nova república, o princípio da redemocratização, totalmente atuais com relação ao momento que nós estamos vivendo. Você acabou de falar, Sinara, na questão da terra. Sim. A questão da terra como uma questão fundamental do país, talvez, hoje, né? Com essa questão dos Yanomami, com a questão dos garimpeiros, com a questão do agronegócio avançando sobre as propriedades indígenas. No livro, em 1985, Jorge Amado, no trecho que nós destacamos, dizia exatamente isso. Enquanto o Brasil não resolver o problema da terra, que ainda é um sistema semi-feudal, principalmente no Nordeste, o Brasil não tem jeito. Não adianta nada que possa ser feito. Então, quer dizer, as entrevistas e as coisas que estão no livro são muito atuais. E aí, daí a gente começou a trabalhar o material, ver que tinha muita coisa boa, muita coisa que tem a ver com esse momento atual que nós estamos vivendo, que é novamente uma retomada, né, da liberdade, né, da democracia. E aí resolvemos fazer a publicação.
Sim, é interessante, deixa eu só comentar aqui, Wander, é interessante você tocar nesse assunto da terra, citando o Jorge Amado, porque uma das perguntas que eu preparei para fazer para vocês fala exatamente disso. Na entrevista com o Brizola fala da questão das terras, né? E o Brizola faz, gente, uma projeção que na virada do ano 2000, o Brasil teria que ter 20 milhões de pequenas e médias propriedades para poder ser um país que se desenvolvido, né? Um país que dá certo, digamos assim. E vocês sabem quantas propriedades nós temos no Brasil hoje, em 2023? 5 milhões. É um quarto do que o Brizola projetou para os anos 2000. Então, assim, não houve essa redistribuição de terras. Essa é a verdade, né? Houve houve um incentivo aos pequenos e médios produtores durante os governos Lula e Dilma, mas, diante da projeção do Brizola, é muito pouco, né? É muito pouco, 5. Outra coisa, Sinara, do que você acabou de falar aí, da atual conjuntura, né, do golpe, da tentativa de golpe, né? Na verdade, foi uma tentativa de golpe que aconteceu. Veja que o Leonel Brizola, que nós entrevistamos pelo Jornal da Pituba, lá em 86, era o governador do Rio de Janeiro. E nós fomos para o Rio entrevistá-lo. E, a certa altura da entrevista, como se ele vaticinasse o cenário do Brasil de 2023, a certo momento da entrevista, ele dizia o seguinte, que era bom o país ficar atento ao comportamento dos militares que acabaram de sair de um poder tremendo, porque, nesse período de redemocratização, eles podem muito bem tentar voltar ao poder. Passados tantos anos, estamos aí, como é que se diz, costurando, né? Costurando as teias que foram desemendadas por esse processo político brutal dos últimos 4 anos. O livro é tão oportuno porque ele parece aquela história que se repete. Claro que são outras coisas, mas tudo que não se conseguiu fazer naquele tempo da redemocratização e o que se conseguiu fazer também nesse processo, agora retrocedeu. Né? Tirou as conquistas feitas e retrocedeu aquele passado aquele passado de trevas, de passado de caverna. Né? Então, o livro é muito atual, principalmente para estudante, né? Nós todos fomos jovens, para mostrar que a juventude também daquela época era muito ativa e participante em todos os cenários, né? Mas a gente que viveu a redemocratização do Brasil nunca poderia imaginar que alguém ia sentir no futuro saudade da ditadura, né, Wander? Eu não conseguia, eu não imaginava nunca que alguém sentisse saudade da ditadura, gente. Bota uma aspa enorme nesses saudades aí, né? Porque aí, né, tem que ter cuidado, porque essas saudades da ditadura, veja só, os caras conseguiram ser pior do que já foram um dia. Não, mas tem gente na rua pedindo volta da ditadura. Eu nunca pensei que isso fosse possível. Vocês pensavam que isso fosse possível? Não, a gente, quando participou daquele tempo todo, fizemos jornalismo, nós fizemos jornalismo que era, se fosse feito jornalismo também, como era feito num determinado momento pela imprensa brasileira, e há vários bons exemplos disso, né? Talvez a gente não tivesse talvez as coisas fossem mais bem esclarecidas. Hoje não se faz mais jornalismo. Não estou nem falando das fake news. Não estou falando disso, que isso não é jornalismo. Estou falando do jornalismo feito. É muito fraco, né, Sinara? Não tem pauta, não tem suíte de matéria, só tem BO, só tem boletim oficial. Ouve-se as fontes oficiais. Declaratório, né? Jornalismo declaratório. Então, acho que, voltando ao livro, né, acho que o livro é todo uma reflexão daquilo que nós vivemos, que estamos vivendo, e que fique as palavras dos inúmeros entrevistados. Né? A gente citou esses aqui, poderia citar a Zélia Gattai, que a gente entrevistou, uma das feministas, quando não tinha feminismo. O Sérgio pode falar um pouquinho da Zélia. É verdade. A Zélia era uma figura fantástica. Mas antes de falar da Zélia, eu queria, para fechar esse papo do que a gente falou de Brizola e de Jorge Amado,
Tem a frase do Darcy, né, Sinara, que é muito, muito interessante. Apesar de tudo que está acontecendo, nós ainda resistimos. E ele diz: esse país está condenado à democracia. Eu acho que essa é a esperança que nos move nesse momento. Né? A democracia resiste, continua resistindo e vai continuar resistindo. Eu quero colocar a capa do Darcy falando isso, eu até separei a capa do Darcy falando isso. Coloca aí a capa do Jornal da Pituba com o Darcy falando isso, Gui, sobre a democracia. É uma daquelas capas que eu mandei para você. Você está com ela aí? Daqui a pouco ele coloca. Mas o Darcy fala isso. O Brasil, né? Eu até separei o trecho para ler aqui para o pessoal, viu, Césio? Porque eu fiquei tão. Eu fiquei um pouco abalada com essa frase, eu confesso. A frase do Darcy é assim, ó. Olha aí, ó. Este país está condenado à democracia. Essa é a capa do Jornal da Pituba, que teve a entrevista com o Darcy, que traz a entrevista com o Darcy. Vocês sabem que eu sou uma grande fã do Darcy, com o nome do meu site em homenagem ao Darcy, o socialista Morena, em homenagem a ele. Darcy Ribeiro, o único imperador do Brasil, proclama: este país está condenado à democracia. O que ele fala aqui? Os repórteres perguntam para ele: há algum clima no país que permita um retrocesso agora? Hoje, no Brasil, a esquerda e a direita estão condenadas à democracia. A direita também deve ir para a democracia, porque senão a Inanna seria pior para ela mesma. Teve de aceitar as regras democráticas, eleições, soberania popular constituinte. Né? Então, assim, ele via que tanto a esquerda quanto a direita não tinham outra saída senão a democracia. Isso a gente acreditou também durante todo esse tempo. Exatamente. Mas Exatamente. agora você veja... eu tenho um pouco de dúvidas. Eu tenho um pouco de dúvidas nesse país condenado à democracia. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se o Trump estivesse no poder hoje, a gente estaria num país democrático? Eu acho que não. Eu acho que a gente já estaria numa ditadura militar de novo. Eu acho que eu faria outra pergunta. E se o Bolsonaro ganhasse? Entendeu? E se o Bolsonaro ganhasse o cenário? Eu acho que o melhor foi feito, entendeu? Assim, eu acho que cravou-se, de certa forma, o punhal no peito do Drácula, entendeu? Eu tenho essa sensação. Outros Dráculas virão, mas esse aí já está espetado, sabe? Porque e se ele ganhasse? E se ele ganhasse? É pior do que o Trump. E se ele ganhasse? Mas a gente percebe que eles só não deram um golpe militar porque não tem apoio dos Estados Unidos nesse momento. Não, porque não ganharam as eleições. Eles só não deram. Se tivesse. Eles tentaram anular a eleição, por quê? Porque a eleição ia dar a derrota dele. Ele tinha que minar, ele tinha que diminuir isso. Tanto é que ele diminuiu. Mas aí eles tentaram. Mesmo perdendo a eleição, eles tentaram dar o golpe. Tentaram dar o golpe. Nunca se deu um golpe de direita na América Latina sem o apoio e o aval dos Estados Unidos. Isso é verdade. Exato. Isso que o Sinara está falando. Não, isso você o Sinara falou tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, assim, nossa condenação à democracia sofreu um sério abalo. Demais. Ninguém fica falando isso, aquilo, mas se não fosse o Lula ter ganho a eleição, eu não sei se eu vou exagerar no que eu vou dizer, e o Xandão não tivesse xerifando de alguma forma, de repente ele começou a xerifar essas quadrilhas, o negócio ia ser bem pior. Ia ser bem pior. Já pensou as redes soltas, como eles né, fizeram na última eleição? As redes não ficaram soltas. Né? Enfim, eu acho que a gente está vivendo, para falar sobre o que você falou, que fica meio assim, né, agora, eu acho que é mais ou menos, resume esse papo no que o Césio falou, sabe? Eu acho que fora da democracia não tem jogo de vida,
né? Não tem jogo de vida. Então, não é a vida, pelo que a gente sabe até agora, o que menos deu errado, né, é a democracia. Então, ponto. Não se discute mais isso. E o pensamento dessas pessoas continuam atuais, né, Sinara? Porque não foi vencido todas essas coisas de que fala o livro, né? Não foi. Principalmente as fundamentais, como a questão da terra. Porque, naquele momento da redemocratização, do início da nova república, a reforma agrária no Brasil tinha data para começar. Tinha data marcada para começar. Isso foi totalmente um retrocesso total. Acabou, não se fala mais, não existe mais reforma agrária. Nunca mais ninguém falou, nem a esquerda, ninguém mais fala disso. É uma coisa tão distante, né? Tem tantas coisas pela frente, a fome, o genocídio Yanomami, tantas coisas que eles vão colocando no caminho que, para chegar no objetivo fundamental, fica cada vez mais longe, né? E isso que nós estamos vivendo nesse momento. Deixa eu começar aqui do começo. Logo na abertura do livro, Antônio Risério faz um apanhado sobre a questão do jornalismo, das nomeações do jornalismo, né? Jornalismo alternativo, a imprensa brasileira começa a alternativa com o Correio Brasiliense, e aí vem o que eles chamam, o que se chama de jornalismo militante, que é o jornalismo mais ligado aos partidos, aos sindicatos, que a ditadura acabou. E aí chega esse jornalismo que eu chamo de mídia comercial, ele chama de jornalismo empresarial, que seria o jornalismo que é mais objetivo, digamos assim, e que é imparcial, ou pelo menos se vende desse jeito, né? Eu queria colocar para vocês uma questão que eu questiono. Eles chamam o jornalismo que nós fazemos hoje de esquerda de jornalismo militante, né? Jornalismo militante. Para tentar desmerecer o jornalismo de esquerda, eles chamam de jornalismo militante. Mas o jornalismo, esse tal jornalismo dito imparcial, dito objetivo, também não é um jornalismo militante? Militante do mercado financeiro, militante do agronegócio, militante do status quo, né? Eu acho que a diferença é para quem se milita, vocês não acham? Acho que sim, acho que você tem toda a razão no que você fala. Uma coisa é o seguinte: é interesse, digamos assim, da direita, do centro para a direita, predominar também, vamos dizer assim, no mainstream da opinião. E isso é muito difícil para eles, porque eles não têm pensamentos sociais, né, condizentes, eles não têm pensamentos de direitos humanos, eles têm pensamentos da Avenida Paulista, Wall Street, né? Tem um dos nossos entrevistados também, que é o Grande Otelo, que diz assim: o caráter do brasileiro está na barriga. O caráter do brasileiro está na barriga, né? E que é preciso desmasculinizar essas entranhas, essa coisa toda. Ou seja, nós não conseguimos discutir, a imprensa não consegue tratar os temas políticos sob esse ponto de vista de pauta, né, Sinara? Quer dizer, você tem o que acontecendo no Brasil? O assunto é Yanomami, né? Porque lá, nesse momento, está acontecendo. Vamos embora saber tudo. Quer dizer, não, entendeu? Fica pela superfície, pela rama. A informação fica pela rama. Como tem nessa grande imprensa espaço para esses assuntos entrarem, né? O social, a cultura, blá, 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 o centro-direita vai taxar ela de quê? De militante, porque é o oposto dele desse ponto de vista. Eu acho que é por aí para tentar entender. Césio. Pois essa área, acho que a saída do jornalismo é a nossa velha missão de buscar cada vez mais, na medida do possível, na medida que a própria subjetividade pessoal de cada um não interfere, a verdade, né? O fato objetivo e o fato jornalístico, né? Isso é que conflita em determinado momento com os interesses de quem
de quem tem o poder no veículo, né? O dono, né? O político, o interesse econômico. Aí é que está o conflito, né? Porque quando a gente se aproxima muito do fato objetivo, né? Da medida do possível, né? Porque já que todos nós da temos as nossas verdade, né? próprias subjetividades, exatamente, entendeu? A gente O incomoda. jornalista ele tem que perseguir a verdade. Esse negócio de Verdade, imparcialidade, não sei o quê, não tem nada a ver. É verdade, exatamente. E aí, quando você começa a exercer o jornalismo, né, a exercer mesmo esse trabalho, você passa a publicar os fatos, a verdade, né, o que importa saber daquele acontecimento. Você começa, por exemplo, a ofender um anunciante. O Jornal da Pituba começou a parar os anunciantes. Nós tivemos pressão da grande imprensa conservadora Isso, eu de queria que você Salvador. falasse vocês falassem um pouquinho disso, que os jornais baianos, deixa eu explicar para o pessoal aqui, a Tarde, até hoje, é o maior jornal da Bahia, é o jornal que domina, digamos assim, a imprensa baiana, e naquela época também tinha o Jornal da Bahia. E ambos os jornais se recusaram a rodar o Jornal da Pituba nas suas máquinas, né? E fizeram uma oposição. Por que o Jornal da Pituba gerou essas reações? Eles estavam roubando o público dos jornais? Como que foi? Não, na verdade, nós estávamos noticiando a cidade, o que acontecia na cidade. O que estava acontecendo na cidade? Era a poluição da praia, eram as eleições para prefeito que ia ter. Né? O jornal é feito na época das primeiras eleições diretas. Né? O Mário Ketz era candidato a prefeito, o Valdir Pires candidato a governador. E nós noticiávamos a cidade, os problemas da cidade, como pensar a cidade, o que fazer com essa cidade. E eles não faziam isso. Tocando em temas sensíveis, né? Por exemplo, assim, a chegada da AIDS na Bahia era uma coisa que a grande imprensa desconheceu, que era um tema tabu, como, por exemplo, também a discussão da liberalização da maconha, também era uma coisa proibida nos grandes jornais. Temos e a gente fazia aqui. isso no Jornal da Pituba. Sendo que, naquela época, o governo da redemocratização, o governo Sarney, o governo Sarney já propunha a discussão, né, Sérgio, da descriminalização. E a imprensa daqui, nada. Parecia que ninguém fumava maconha na Bahia nos anos de 1985, entendeu? E se fumava, e como se fuma até hoje na Bahia, né? Olha aí, essa é a capa do Jornal da Pituba com a maconha, né? Um assunto que a verdade é que não avançou muito até hoje, né, gente? Infelizmente, no nosso país não avançou. Eles não conseguiram nem fazer uma lei, digamos assim, mais atual, entendeu? Continua aquela. E tem o Caetano segurando também o jornal com olha aí, Caetano segurando a edição sobre a maconha do Jornal da Pituba. Isso vocês fazem em 85, 86, muito antes de todos que fizeram agora, recentemente, né? A capa da Super Interessante, a capa da Carta Capital com a maconha, o Jornal da Pituba já tinha feito em 1985 e 86, né? Exatamente. E essa capa aí foi feita por um artista gráfico, um dos grandes diretores de arte de agência, que é muito amigo nosso, Fernando Borba. As capas do Jornal da Pituba você pode dividir entre Fernando Borba e Rogério Duarte. Nós temos muitas capas feitas pelo Rogério Duarte, que todo mundo aí conhece, há de se lembrar, foi a imagem, foi o visual da Tropicália, né, fez as capas de disco de Gal, de Caetano, de Bethânia, enfim. Os cartazes dos filmes de Glauber Rocha são todos de Rogério Duarte. E muitas capas do Jornal da Pituba também foram feitas por Rogério Duarte. Que fino, hein? Fino para o leitor, né? Por isso é que o jornal deu certo, né, Sinara?
Por que dava certo? Não era, por que os outros jornais temiam, né? Eles, além de não abordar os assuntos, o Jornal da Pituba, porque o Jornal da Pituba era distribuído gratuitamente, eles morriam. Aí a pessoa chegava na banca, me dá o Jornal da Pituba e ia embora e não comprava jornal, entendeu? Sim. Césio? É isso. Aí eles começaram a pressionar, né? Teve uma forte reação. Nós tivemos que fazer o jornal numa gráfica pequena, que aí passar, imagina a dificuldade, né? De fazer o jornal numa gráfica de médio porte aqui de Salvador, né? A gráfica central na época. E aí, ainda bem que nós tínhamos um produtor, um gráfico muito bom, que era o Sérgio Guerra, que ele dormia na gráfica a semana inteira, mas o jornal saía. E aí, mas eu acho que nós fizemos durou pouco, foi um ano e meio de jornal, com o Jornal da Pituba circulando. Realmente nós tivemos que parar com ele. Mas ele funcionou, ele fez o que a gente queria que fazer. E tem um personagem Pituboião, Sinara, não sei se você chegou Quero falar sobre isso agora. Olha só, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque nesse período, eu me lembro que a origem, não sei se a minha memória me trai, mas eu me lembro que a origem do Pituboião foi um cocô que apareceu boiando nas praias da Pituba, em Salvador, e aí foi flagrado pelo Jornal da Pituba o cocô boiando, e acabou sendo criado um personagem, o Pituboião, que era o cocô, e que foi lançado pelo pessoal do Jornal da Pituba, candidato a governador alternativo, né? Prefeito. A prefeito, isso. A prefeito. O editorial, o primeiro pronunciamento dele, porque ele se torna candidato, é que ele não aguentava mais ver todos os candidatos se locupletarem pelo poder, todos se venderem, todos ganhando uma mata, todos, enfim, todos ludibriando, né, o que o povo dizia. Abre aqui, Gui. Adalberto Pituboião. Adalberto Pituboião. E ele era uma criação. O artista da criação dele é o Lage. Né? O Lage, na época, era um dos melhores cartunistas do Brasil. Né? E deixa eu só contar para o pessoal aqui que é mais novo, que não sabe que na época a cédula era em papel, então era possível você votar nesses candidatos. Né? Teve aquele caso famoso do Macaco Tião, no Rio de Janeiro, que recebeu um monte de votos. Recebeu votos que as pessoas escreviam o nome na cédula. E outra coisa que eu queria lembrar aqui para o Césio e Wander comentarem é que, na verdade, em 88, quando ia ter a eleição para prefeito, quem nós queríamos que fosse candidato era Gilberto Gil. O Brasil perdeu a chance, a maravilhosa chance de, nos 100 anos da abolição da escravatura, ter Gilberto Gil candidato a prefeito, né? A prefeito. Não rolou. Mas aí veja bem, aí é o seguinte: o Gil vai ser candidato a prefeito 4 anos depois, que é quando ele seria o candidato, não é nessa eleição. É 88. 88, exatamente. Nessa eleição concorria Mário Kertes, que era o outro, Edivaldo Brito. Edivaldo Brito, né? Era essa turma. O Gil vai trabalhar e praticamente um número enorme de pessoas, inclusive eu, vocês, a gente foi trabalhar na assessoria de comunicação que João Santana, nosso querido Patinhas, era o chefe, né? E levou o Gil para ser presidente da Fundação Gregório de Matos. 3 anos depois é que ele quase foi candidato. Mas o Adalberto Pituboião, ele não entra naquela eleição que era entre Valdir e Josafá? Não. É entre Mário Kertes e Edivaldo. Edivaldo. Porque ele nasceu ali naquele... Você lembra das ruínas do Costa Azul, antes de virar um parque ali? Que ali desaguava o famoso Rio das Tripas, com todos os esgotos da cidade. Era um cheiro horrível quando se passava na orla, né? E ele nasce ali. E, inclusive, nós fizemos o lançamento da candidatura dele lá nas ruínas do Costa Azul. Foi. O Pituboião é filho das merdas, entendeu? Aí ele... Eu sei que ele sofreu tanta pressão, Sinara, que exigiram.
ou tira o Pituboião, ou o jornal não sai mais. E aí nós negociamos e dissemos, olha, então é o seguinte, vamos matar ele, porque a gente não pode tirar ele assim, ele pode sumir assim. Vamos matar ele, a gente mata ele e na próxima edição ele não volta mais. Aí os patrões toparam e nós matamos ele com a Kombi, que tinha tido um comício do Mário Kertz, que teve uma Kombi que atropelou o eleitor morreu, e essa Kombi foi chamada de Kombi assassina. Aí nós matamos o Pituboião com a Kombi assassina do comício do Mário Kertz, e eles se deram por satisfeitos, mas na próxima edição nós aí voltamos com o enterro e os anúncios de convidando para a missa de sétimo dia, o governador do estado, João Durval, convidando, prestando suas... Entendeu? E aí nós ficamos umas 2 ou 3 edições ainda com ele rodando. O Sete Guto está falando aqui, o que quer dizer Pituba? Pituba, gente, é um bairro de Salvador, por isso chamava Jornal da Pituba, né? Que era um jornal que surgiu para ser um jornal de bairro e ganhou vida própria, digamos assim, né? Em resumo. É isso aí, o Jornal da Pituba já existia no jornal de bairro, desses jornais mais comuns, né? De anúncio de serviços e parará. Aí a agência DIE ficou com essa marca, chamou César, e César e José Roberto Berni armaram um time, né? Durou 1 ano e meio, foi bom enquanto durou, né? Mas o que fica de importante nisso tudo, eu acho, sabe? Assim, eu gostaria até de deixar um recado para todos nós que trabalhamos com notícia, né? Puxa vida, sabe? Todas as entrevistas nossas eram cara a cara, era olhando no rosto da pessoa, entendeu? Não era as publicações da imprensa não eram tão cheias de release como são hoje, minha gente. Eu acho que, né, dá para fazer um jornalismo um pouquinho melhor, independente do dono, independente da visão, independente de tudo. Eu queria perguntar isso. Vocês eram um jornalzinho pequeno, mas vocês viajavam? Tinham verba para viajar, para entrevistar essa galera? Foram entrevistar o Brizola no Rio, né? Rapaz, era tudo meio no grito, viu? Como se diz. Era tudo... A gente primeiro marcava a entrevista, depois, e agora? A passagem. Na verdade, nós fomos para o Rio de Janeiro para entrevistar o João Gilberto. Né? Foi a entrevista que não fizemos, ficamos na saudade. Mas é muito interessante a história toda, porque a gente ia para o Rio para entrevistar João, depois de várias conversas por telefone com ele, que a redação ficava no Viva Voz, e toda a redação ouvindo o papo com o João, durante algumas tardes e muitas noites, ele conversava de tudo, inclusive falava da Pituba, né, das amendoeiras. A Pituba era um bairro muito de amendoeiras, né, ali naquela orla toda da Pituba, né? Uhum. E ele conhecia a Pituba e ele gostava muito da sonoridade da palavra Pituba. Né? Isso era as conversas que a gente foi tendo com ele. João, podemos ir, a gente quer te entrevistar, mas vocês vêm no Rio? Não vem, não, é muito. A gente vai. Teve um belo dia que ele falou: pode vir. Só que, né, gato escaldado, né, a gente armou outras entrevistas para a viagem não ficar só em João. Né? Foi nessa sobra que nós fizemos Darcy Ribeiro, fizemos Leonel Brizola, fizemos o Gabeira, candidato a governador pelo PT. Fomos no Maracanã no lançamento do livro do Armando Nogueira, que então era o chefão da Globo de jornalismo. Nesse lançamento, nós entrevistamos o Pelé, o Didi, o Parreira, qual era o outro? Zizinho. Super portfólio. E Ademir Menezes. Né? Conversamos com todo esse pessoal, mas o João não deu. Ele deu o cano. Não, a gente chegou até a porta do flat. A gente chegou no flat do Leblon, que a gente chama no jornal de a toca do Locão. No Leblon, a parte de João. A gente ficava na portaria. O porteiro falava com ele mandava esperar mais um pouquinho, daqui a pouco tudo bem. E a gente ficou lá, o quê, César? 3 dias, né? Foram 3 tardes e 3 dias. Apelamos para Caetano Veloso. Né? Conte aí, Sérgio, a chegada na casa de Caetano. Caetano, vocês realmente estão numa situação muito difícil. Imagine
O Gal Costa acabou de gravar um LP, naquele tempo que o LP era gravado, e incluiu no LP a música Bim Bom, que é dele. E precisava dele, ele autorizou e tudo, mas precisava ele assinar um papel lá para a gravadora liberar o disco. Disco já prensado, e ela não conseguiu a assinatura de João. E aí teve que, como a tecnologia naquela época, você não podia tirar uma faixa, botar outra, teve que regravar o disco inteiro para substituir essa faixa. Caramba! E não foi porque ele não queria, não, porque ele não assinou. E aí Caetano falou, não, você... Quando a gente chegou na Caetano logo falou, deu risada, né? Você sabe? Vocês estão ferrados. Vocês estão ferrados. Gente, só detalhe, João Gilberto, eu acho que nunca deu entrevista. Eu achei uma entrevista dele muito antiga uma vez. Eu acho que ele nunca deu mais nenhuma entrevista. Uma pessoa que eu sei que entrevistou o João Gilberto foi o Tarek de Souza. Eu tinha essa entrevista, inclusive. Eu sou João Gilbertiano, eu tenho várias coisas guardadas de João. Eu tenho um no YouTube, tem uma entrevista dele, aliás, muito engraçada no YouTube, que ele dá para... é algum apresentador, agora não me vem à memória, mas eu nunca tinha visto ele. Ele está com miúcha ainda, está com uma criança pequena, com bebel pequena, e é a única entrevista que eu conheço dele, nunca vi mais nenhuma. Não tem. É difícil. E aí nós não conseguimos entrevistar João, voltamos e escrevemos um texto. Chega de saudade, contando essa história toda para o leitor, né? Mas o livro tem coisas interessantes, não tem muita coisa relacionada, por exemplo, a pensar a cultura, ao país, sabe? A entrevista com o Grande Otelo, ele fazendo uma reflexão sobre o ator negro no Brasil, as dificuldades da vida dele, sabe? E isso vindo nessa entrevista com o Grande Otelo, Sinara e internautas, né? Essa entrevista com o Grande Otelo, nós fomos para Cachoeira. O Nelson Pereira dos Santos estava fazendo o filme, estava filmando Jubiabá. E a gente, num momento de intervalo, a gente chamou um pessoal e fizemos uma roda em volta de Grande Otelo. Eu, Barreto, Renato, Grande Otelo, evidentemente, Batatinha, Nelson Pereira dos Santos, o filho de Nelson, que era ator, esqueci o nome dele agora, e a Beth Faria, né, que era a estrela do filme, sabe? Então, é uma entrevista gostosa, porque todos vão perguntando, sabe? As nossas entrevistas... O molde das entrevistas do Jornal da Pituba, né? A inspiração são as entrevistas do Pasquim, né? Que exato. Ninguém inventou a roda, de jornalistas, né? Ninguém inventa a roda, né? Esse era um processo que quem gostava de conversa e gostava de perguntar e quem gostasse de falar durava horas a entrevista, né? Trabalhão para tirar depois. E era aquele gravador enorme. Tem uma história muito engraçada que é Dorival Caymmi. Dorival Caymmi nós tivemos que entrevistar 2 vezes. Porque a primeira entrevista... Temos a foto da equipe com o Dorival Caymmi. Coloca aí. Olha eles aí isso com aí. O Dorival Caymmi. Isso aí é no Rio de Janeiro? Não, isso é aqui. Isso é ali no Meridian. Em Salvador mesmo. Salvador. E tem a capa do Jornal da Pituba, que é a capa dos comunistas, onde tem a chamada da entrevista do Dorival. Olha aí, os comunistas estão chegando, e aí vocês estão vendo aí a chamadinha da entrevista com o Caymmi. Então, menina, essa entrevista do hotel, essa é a entrevista feita no hotel. Volta para aquela foto, Gui, volta para a foto. Nós esquecemos no táxi. Naquele tempo não tinha Uber. Vocês esqueceram o gravador? Esquecemos o gravador. As fitas, né? Só as fitas. Mas eram 2 horas e meia de gravação. 2 horas e meia de gravação. Que desastre! O que a gente fez? Ligamos novamente para Caymmi. Caymmi, aconteceu isso. Não tem problema, vamos conversar novamente. Aí ele tinha gostado da conversa. Ele revela coisas incríveis nessa entrevista, sabe? Ele conta... É bem apetitosa. Eu quero entrar na entrevista do Caymmi, eu só quero fazer uma pergunta aqui para o Césio, que o Zimaldo Melo está fazendo aqui, ó. Lembro de Césio contando que João Gilberto pediu para levar para ele tamarinos
do Largo do Tamarineiro, no Porto da Barra. Teve isso? Foi? Teve. Numa dessas entrevistas, ele pediu: vocês sabem aqueles tamarineiros que tem ali naquela pracinha do Porto da Barra? Vê se tem tamarino lá. Aí a gente tinha marcado no dia seguinte para dar a resposta. Né? Mandamos ver lá, tiramos esse tamarino do pé, fizemos uma caixinha, levamos para ele, acabamos não conseguindo nem... Quer dizer, entregamos na portaria lá. Aí ele está dizendo que foi João Ubaldo que pediu os tamarinos? Foi João Ubaldo ou foi... João Gilberto. João Gilberto, João Baldo, nós entrevistamos ele seminu, que ele adorava ficar seminu, na biblioteca, né, César? Na biblioteca de Itaparica. Na biblioteca de Itaparica. Seminu significa o quê? Explica aí para a gente o que é sunga, seminu. Né? De sunga. Tem camisa, descalço. Sunga não é seminu, poxa. Mas naquele tempo imagina um entrevistado no jornal de sunga e um copo de cerveja na mão e um cigarro na outra. Sim, aí eu queria entrar na história do Dorival Caymmi. Outro dia eu assisti um documentário muito bom sobre Dorival Caymmi. Acho que está no Prime Video, se eu não me engano. Muito bom. E aí ele fala, né? Ele casou muito jovem com a dona Estela, casou muito jovem. Era bem bonitão quando casou. E aí, no documentário, conta que a dona Estela, ela pegava, né, jogava duro, ia lá na rádio atrás dele, e ele sempre às voltas dando mole para o mulherio. E aí ele fala assim, ó, vocês perguntam, vocês não fogem, não. Vocês perguntam, você sempre teve fama de mulherengo. Como é que a Estela via isso? Aí ele falou, é verdade. Não sei resistir às mulheres e nunca soube. Se isso é pecado, eu não sei. Essa coisa de namorada de amigo meu, para mim, é homem, mulher do próximo, isso não existe. Não existe. Eu acho que um momento de amor não deve ser desprezado. Aí eles falam assim, uma provocaçãozinha, e se fosse ao contrário? Como é que você encararia? E se fosse a dona Estela que fosse, né, dar mole aí para os rapazes? Ele falou, eu também não sou pessoa que vá cortar um momento de amor. Se a minha mulher olhar com olhos de ternura para outro, não serei eu a fiscalizar, me intrometer em cortar esse momento de ternura. Se diante disso se admita que eu serei o corno, assumo os chifres. É maravilhoso. Vocês acham que era verdade mesmo? Ele encararia a mulher dele ficar com outro cara? Ele contou para a gente que, não sei, acho que foi na entrevista que nós que perdemos as fitas, ele contou para a gente que não vai estar nessa. Ele dizia assim, toda vez que ele chegava em casa, antes dele, ele morava no primeiro andar de uma casa assim, e antes dele subir ele dizia, Estela, estou chegando. Porque era para dar tempo, se tivesse alguém lá. Ele dava o aviso, né? Ele dava o aviso. Então, vocês acham que ele era moderninho a esse ponto? Vocês acham que ele era um homem moderno a esse ponto? Menina, ele pelo menos se dizia, não sei se era, não sei se... Eu não conheço o caso de Estela, eu conheço muito de Caymmi. Ele é uma figura... Ele é uma figuraça, não é à toa que é o nosso mestre Buda, o mestre primeiro de todos. Né? Uma honra, né? Uma honra, né? Uma honra. Poxa, essa terra aqui é maravilhosa. Né? Essa terra aqui é berço de um bocado de gente bonita e interessante, né? Sem nenhum bairrismo, viu, minha gente, que vocês estão ouvindo por aí. Ele está falando da Bahia, viu, gente? Ele está falando da Bahia, não é do Brasil, não. Sem querer gabar, né? Sem querer me gabar, né, Wander? Com certeza, sem querer me engabar, né? Por falar em bonita, né? Olha, eu vou contar uma história engraçada para vocês, falando sobre essa história de maconha. Quando eu conheci Wander, eu estava na faculdade, óbvio que a gente dava uns peguinhas, né? No beck, né? No baseado. E aí, Wander achava graça, porque eu fumava beck e dava risada, né? Aquele princípio
da experiência com a maconha, que você fuma e dá risada pra caramba. E ele falava assim: você ainda sente isso, eu não sinto mais. Você lembra disso? E eu falei assim: vou dizer uma coisa para você, viu? Vou fazer uma revelação aqui. Eu continuo sentindo a mesma coisa. A mesma coisa. Maravilha, né? Maravilha. O segredo é ser pouquinho. O segredo é ser pouquinho. Tem que saber usar pouco. Nada, de passo em passo, de grão em grão, né? O segredo é usar pouco. Vem cá, eu queria perguntar para vocês aqui, a gente já está chegando quase no final aqui da nossa entrevista. Eu quero que vocês façam um exercício. Nesses tempos digitais, seria possível a existência do Jornal da Pituba hoje em dia? E como é que vocês estão vendo? Está mais do que na hora. Está mais do que na hora. Já não tem mais impresso, né? Os impressos acabaram todos, né? Não tem mais vestígio de nada, né? Está mais do que na hora de aparecer uma coisa assim, sabe, interessante, sabe? Uma coisa que não seja, que seja uma outra leitura, evidentemente, os tempos são outros, né? Mas com o mesmo espírito, né? Com a mesma intenção de conteúdo, né? Por exemplo, quais são essas pessoas que nós falamos na época? Eram as pessoas, digamos, que estavam lá em cima, na prateleira de cima. Né? Cadê um jornalismo da prateleira de cima hoje que não conversa com a minha fonte, mas que converse, que vá na fonte? Né? Todo mundo conversa com minha fonte. Conversei com a minha fonte hoje, conversei com a minha fonte, sabe tudo. Né? Quer dizer, tem que fazer diferente, está mais do que na hora. Né? Tem algumas ameaças aqui e ali, né? Mas nada formatado com esse espírito. Né? Aqui é um espaço virtual, um novo Pasquim, digamos assim. Né? Talvez não seja impresso, né? Talvez não seja impresso, né, senhora? Não, sim, não, é digital mesmo. Digital. Você acha que daria para fazer, Césio? Você acha que teria... Eu acho que você faz um pouco. Eu faço um pouco. Você faz um pouco, né? Eu faço um pouco lá no meu Socialista Morena, né? Eu sou sozinha, eu não tenho uma equipe, né? Mas assim, eu digo para vocês uma coisa, que o jornalista brasileiro talvez não tenha entendido ainda. O jornalismo digital tem possibilidades maravilhosas. Maravilhosas. Sem dúvida. Porque o impresso é estanque, ele termina ali. O digital não, o digital tem hiperlink, você sai dali para outros lugares. Você realiza o sonho do jornalista de que a informação não termine ali, entendeu? Que a pessoa procure outras fontes e valendo, e não acaba nunca. Não acaba nunca. Exatamente, é por aí. Está aí, né? Difícil é monetizar, né? Difícil, a gente sabe que continua difícil fazer jornalismo independente, que você bem sabe, né, Sinara, como é difícil, né, para segurar essa onda, né? Sim. Vamos pensar. E como é que vocês estão vendo? Vocês falaram um pouquinho do jornalismo de hoje, no começo, mas eu queria que vocês se aprofundassem em como é que vocês estão vendo o jornalismo brasileiro hoje, para a gente terminar aqui. Eu vejo assim, Sinara, algumas tentativas de um jornalismo diferente, como o que você faz, por exemplo. Mas eu vejo que nos grandes veículos, na televisão, um certo partidarismo. Assim, cada um tem o seu nicho e o seu público e os seus interesses, que aparecem muito nos telejornais, eu acho, na pauta dos telejornais, entendeu? Por exemplo, a Globo News, hoje ela tem uma pauta dela, né, que já foi totalmente contrária, né, já foi totalmente anti-Lula, anti-PT e tal. Hoje ela apoia assim claramente, né,
o governo atual, esse momento de Lula, então, e tudo. Mas eu entendo perfeitamente. Só que eu acho que o jornalismo tinha que ser uma coisa, continuar buscando a visão crítica de cada fato, mesmo que seja um fato positivo. Sim. Entendeu? Eu acho que tem essa questão aí. E só que acrescentando ao que o Sérgio está falando, que eu concordo, Sinara, eu acho que tem um outro ponto delicadíssimo para ser tocado, que é a qualidade dos profissionais de jornalismo no Brasil, na Bahia, em São Paulo, no Rio, hoje em dia, né? Eu acho que houve uma grande preocupação de formar jornalista depois que entrou a história do diploma. Eu acho que desvirtuou tudo. Aí é que se formou jornalista para caramba. Primeiro, que não tem nem emprego, nem trabalho para todo mundo, e segundo, que não tem qualidade no geral, minha gente. Eu estou falando isso, o nível de advogados também é por aí. É muita faculdade de formando gente. No tempo que nós fizemos jornalismo, o jornalismo englobava todas as mídias, certo? Ou seja, você aprendia no seu curso a escrever para todas as mídias, para o impresso. Hoje em dia é tudo tão decodificado e separado que o estudante de jornalismo não consegue captar o todo. O que você está fazendo? Eu estou fazendo cabine de TV. Como? Sabe, são os cursos malucos que tem. É tudo muito estratificado, né? Tudo estratificado. Eu estou fazendo editoração, mas eu não preciso saber nada de livro. Eu estou fazendo, sabe, não tem mais aquela. Primeiro, que não tem uma visão de cultura geral, que é a primeira coisa que importa para um jornalista que se preze, né? E isso não vem só da escola, né? Vem né, da fome de aprendizado durante o seu tempo útil na Terra, né? Não pode parar de querer fazer melhor, esse tipo de coisa. Então, você é muito especialista, é muito doutor para pouco médico, entendeu? No caso do jornalismo também, sabe? É o carinha que consegue só tratar do dente, só do siso, o outro trata do molar, sabe? Tem agora até setorista de quem deixou de seguir no Instagram. Eu fico besta. Sai uma notícia assim, ó, fulano deixou de seguir cicrano no Instagram. Como é que eles veem isso? Fica aquela pessoa lá no Instagram, né? Olhando onde é que quem parou de seguir quem. Deve ser um trabalho do diabo, porque dá um trabalho. Dá um trabalho. Tanto é que tem um bocado de profissionais aí, né? Setorista de seguidor do Instagram. É um negócio impressionante. Então, você forma jornalista que não sabe escrever bem, que não tem um mínimo de cultura geral, que não tem um mínimo de cultura política, né? Que não tem uma leitura. Não pode. Como é que vai ser jornalista assim, gente? Não pode, né? Não pode. Então, eu acho que também vem por aí também, essa formação, né? Repito, depois da lei de obrigatoriedade, bagunçou demais. Não quero dizer que eu seja. Mas agora não é mais obrigatório, Wander. Agora também não é. Aí vai piorar. Aí entra todo tipo de aventureiro. No nível que a gente tem, só faz piorar, né? Só faz piorar. Qualquer pessoa hoje diz que é jornalista e que não tem, como eu disse antes, o menor compromisso com a verdade. Porque o jornalista, ele pode até nunca encontrar a verdade, mas ele vai buscar a verdade. Grande missão do jornalista é perseguir a verdade. Cara que mente. Que mente, ele não é jornalista, gente. Isso não existe. Agora tem os caras aí, produtores de fake news do bolsonarismo, por exemplo, que dizem que são jornalistas e ninguém pode impedir, porque não é mais obrigatório o diploma. E outros que ficam nesse bolo todo, ficam plantando as notícias que lhes atende, às vezes, o próprio ego, às vezes, né? Sabe? É perigoso isso, né? Muito perigoso para o profissional exercer sua profissão dessa maneira, sem seriedade e sem a busca dessa verdade. É para isso que existe a liberdade de imprensa, né? Césio, você ia falar. Não, é verdade. Eu acho que isso você viu, de repente, um sujeito fazendo um programa que tem uma audiência popular, né? Se aproveitando
da ignorância, né? Da falta de educação, ignorância da falta de educação da grande maioria das pessoas no Brasil, contando as mentiras que quer, em nome de dizendo que é jornalista, que mandou apurar, que fez não sei o quê, que disseram a ele, que não vai revelar a fonte, mas ele soube. Essas coisas que, né, é uma vergonha, né? Uma coisa. Ainda bem que foi preso um agora aí, para ser preso um daqueles apresentadores bolsonaristas desse tipo que está aí. Absurdo. Eu acho que foi pior. Sabe que eu nunca fui um entusiasta da obrigatoriedade do diploma, mas hoje eu acho que foi um erro acabar, sabia? Eu também acho. Porque piorou. Piorou, exatamente. Piorou. Eu também nunca fui um entusiasta dessa defesa disso, mas passei a ser em um determinado momento, porque ele virou, com perdão da Joana, uma casa de Maria Joana, né? Virou uma bagunça, né? Virou uma bagunça. Qualquer pessoa hoje diz eu sou jornalista e ninguém pode impedi-lo. É como, por exemplo, algumas igrejas, essas igrejas neopentecostais agora aí, eles dão um curso de 3 meses para formar o psicólogo e sai tratando gente, né? Tem um que usa, aqui na Bahia tem um que diz que usa uma barra de ferro quando o cara não está entendendo bem o que ele quer explicar. Entendeu? Aquele pastor Isidoro, né? O pastor Isidoro. Os psicólogos que não têm formação nenhuma, quer dizer, é uma coisa parecido com o que acontece com o jornalista hoje. E todos esses que aparecem, né, Sinara, nesse mundo aí de hoje da internet, e que não são jornalistas, mas que se vendem como tal, são profundamente financiados, entendeu? Os caras se dão bem, né? Se dão bem. Ganham dinheiro mentindo. Eles ganham dinheiro com a mentira. Ganham dinheiro com a mentira. Aquele Alan dos Santos, ele ganhou milhões com a mentira. Eles lucram. A mentira no jornalismo hoje dá lucro. Olha que tristeza. Exatamente. Caminhou até esse ponto, mas vai melhorar. Não pode. Pior não dá para ficar, entendeu? Pior não dá para ficar, né? O Zimaldo Melo está falando aqui. Queria eu ter essa cabecinha. Eu gosto do morrão fumegante. Ângelo Brasilino do Carmo. Boa noite, Sinara, bancada. Parabéns pelo programa Jornalismo Sério e Competente. Serra no Espírito Santo manda um abraço. Sônia Regina Garten. Jornalismo brasileiro hoje muito monetizado. A Vanessa Mello fala que acha que a Globo News teve que fazer isso por causa do desgoverno Bolsonaro. Deixa eu ver aqui, tem muita gente aqui. Marli Binhoto, tem tanta gente que nem é formada em jornalismo e está na área, exatamente. Vanessa Mello, sem diploma, sem punição também, injúria, calúnia e difamação eram explicados em faculdade de jornalismo. Triste. A GS fala, nossa amada presidenta Dilma avisou, parafraseando, não ficará pedra sobre pedra, acertou em cheio. Todos, tanto do golpe de 64 como do golpe de 2016, estão no lixão, no esgoto da história da humanidade. Suzane Mendonça, fiz colegial com um cara que era de esquerda, fez jornalismo na UEL e virou um olavista de carteirinha. Que tristeza, hein? Que tristeza. A Sônia Regina Angarten está falando, e os tais influencers? Tem coisa pior? Não, esses aí estão avançando, né? Pelo amor de Deus. Os influencers estão avançando. O cara, mas sabe o que é isso? É uma conta de várias profissões. Influencer vira modelo, influencer vira jornalista, influencer vira ator. Estão avançando para cima de todos os Isso aí é filho direto da influência BBB na cabeça das pessoas. Você pensa que não? Vá ver a audiência do BBB. Veja a audiência, veja quantos milhões de pessoas passam o seu tempo desbilhotando a vida, olhando pelo buraco da fechadura. É impressionante, né? E isso em rede, né? O camarada engana e não sei até quando, mas eles enganam muita gente. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, todo mundo que vem aqui traz dicas culturais para vocês. E Wander e Césio trouxeram 2 dicas. Wander trouxe uma música gravada
pela nossa ministra Margarete Menezes. Não é nepotismo, não é minha parente, hein? Coloca aí a imagem da música da Margarete, que é Samba Enredo da Mangueira, e eu quero que o Wander explique, olha aí, as Áfricas que a Bahia canta. Eu queria que você explicasse por que você escolheu essa música para indicar para as pessoas, Wander. Eu escolhi por 2 motivos, pela música bonita e o segundo motivo para homenagear a querida amiga nossa, Margarete Menezes, que é ministra da Cultura, e que a gente vai ficar aqui de olho, né, Sinara? Estamos aqui de olho, a gente adora ela cantando, quero vê-la agora trabalhando legal, Margarete. E escolhi porque ela canta exatamente, talvez, os motivos por que ela foi convidada para ser ministra da Cultura, porque a letra a música é Áfricas que recriei, resistir é lei, arte é rebeldia, tô lendo, viu, minha gente? Coroada pelos cucumbins, do quilombo às embaixadas, com ganzás e chequerês, fundei o meu país. Pelo som dos atabaques, canta meu país. E no refrão final, um potente verso, né? O samba foi morar onde o rio é mais baiano. Viva Mangueira, viva Margarete Menezes. É isso aí. E Césio escolheu um filme para indicar para vocês que também tem a ver com negritude, né? Coloca aí para a gente, Gui. O Beleza da Noite está na Globoplay, tá, gente? Se vocês quiserem assistir. Por que você indicou esse filme, Césio? Eu achei um filme lindo, com uma narrativa própria, diferente da narrativa repetitiva dos seriados, né? Que é um filme série, né? Da Globoplay. Eu achei muito bonito. Eu achei um filme escrito por Gildon de Oliveira e dirigido por Cecília Amada e Deise Porto. Ele é ambientado no bairro da Liberdade, mostra lá a senzala do Ileaê. Que legal! E a história que exalta a beleza negra, exalta a força da mulher negra. A personagem central acaba se tornando a rainha do ébano do Carnaval da Bahia, né, do Ileaê, depois de mostrar que ela tem uma filha que escolhe uma boneca, ela dá uma boneca negra para a filha dela, que também é negra, e a menina quer uma boneca loura. E aí, a partir daí, ela começa a discussão desse tema, desse racismo que existe embutido, né, das pessoas. E eu achei o filme lindo, e com uma narrativa totalmente diferente, muito gostoso de ver. Se quem não assistiu, eu acho que vale a pena. Está na Globoplay e é fácil de ver. E deixa eu falar mais um pouquinho aqui, antes deles saírem, sobre o livro deles, ó, A um Passo da Liberdade, Jornal da Pituba, está saindo pelas edições Maianga. Como é que o pessoal faz para comprar o livro? É isso, olha, nós hein? Pode falar. Nós somos ogros mesmo nessa questão de internet. Todo mundo diz que é tão fácil, mas a gente não consegue muito bem. Então, nós estamos fazendo o seguinte: nós estamos divulgando nas nossas páginas mesmo de Facebook e Instagram. Mande o link aí, Césio, no chat privado, que a gente bota aqui no chat do... eu vou ter mais fácil do que eu aqui, que eu não... Aqui no momento eu não tenho, mas eu te mando, Sinara. A gente está fazendo o seguinte: a gente entra em contato com a gente pelo WhatsApp, tem um Pix, a pessoa fala com a gente direto, a gente despacha pelo correio, manda, e tentando facilitar o máximo possível, que tem muita gente procurando e tem com dificuldade para comprar. Mas já está aqui em Salvador, já está na livraria Escariz, no Shopping Barra, e na livraria Mídia Louca, na Ponte do Boi, que já pode ser comprado nas livrarias. E vamos colocar em outras livrarias. A um Passo da Liberdade, Jornal da Pituba, Césio Oliveira, Wander Prata, José Barreto e Sérgio Guerra. Tá, gente? Recomendo muitíssimo. Meninos, foi maravilhoso nosso papo, nossa tarde baiana aqui online. Espero que, quando eu for em Salvador, esse papo role ao vivo. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijão para você, muito obrigado a você e a quem
ficou aí escutando essa boa conversa de hoje. Um abraço, boa noite para todos. Tchau, abração, gente. tchau. Tchau, tchau.